A independência cubana foi um longo e complexo processo histórico que envolveu diversas lutas contra o domínio colonial espanhol e a intervenção norte-americana. Nesse contexto, vamos abordar alguns dos principais acontecimentos e personagens que marcaram essa trajetória, desde a insurreição de vegueiros até a vitória da Revolução Cubana em 1959. Mas antes de continuarmos, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sino das notificações. Isso ajuda muito e só vai te custar alguns segundos. Então, sem mais delongas, vamos para mais um vídeo. O início da colonização espanhola em Cuba remonta ao ano de 1492, quando Cristóvão Colombo chegou à ilha pela primeira vez, pensando ter alcançado parte do continente asiático. E ele não poderia estar mais enganado, mas é importante destacar que suas ações estavam limitadas ao conhecimento geográfico da sua época. Chamada pelos nativos de Colba, a ilha foi rebatizada por Colombo com o nome de Juana, em homenagem à primeira filha dos reis católicos da Espanha que haviam financiado a sua viagem. Entretanto, posteriormente o próprio Colombo em seus diários parece ter adotado o nome nativo da ilha, usando o termo Cuba pela primeira vez. Colombo ficou impressionado com a beleza e a fertilidade do local, mas partiu para explorar outras terras. A colonização efetiva de Cuba começou em 1509, quando Sebastián de Ocampo circunnavegou a ilha e provou que ela era de fato uma ilha e não uma península como se acreditava. Em 1511, Diego Velázquez de Cuellar, um dos companheiros de Colombo, foi nomeado governador da ilha e iniciou a fundação de várias cidades, entre elas Havana em 1514. Velázquez também organizou expedições para conquistar outras terras, como México e Flórida, usando Cuba como base graças à sua posição estratégica. A economia da Cuba colonial se baseava na exploração de grandes plantações de cana-de-açúcar e tabaco, que eram posteriormente exportados para a Espanha e outros países europeus. A mão de obra utilizada nessas plantações era principalmente escrava, trazida da África. Desde o século XVIII surgiram vários movimentos de resistência e independência inspirados nas ideias iluministas que guiaram a Revolução Francesa e as independências de outras colônias americanas. Entre esses movimentos destacam-se a insurreição de vegueiros, liderada por plantadores de tabaco contra o monopólio espanhol, e a conspiração de Soles e Royos de Bolívar, que pretendia unir Cuba à Gran Colômbia de Simón Bolívar. Outra insurreição que vale lembrar é a Conspiração de la Escalera, que envolveu negros e mestiços em uma revolta contra a escravidão e o colonialismo. A insurreição de vegueiros foi uma das primeiras manifestações de descontentamento contra a política colonial espanhola. Os vegueiros eram os plantadores de tabaco, um dos principais produtos de exportação da colônia, e em 1716 a Espanha impôs um monopólio sobre o comércio de tabaco, o que prejudicava os interesses desse grupo. Em 1720, os vegueiros rebelaram-se contra as autoridades coloniais, exigindo liberdade de comércio e autonomia da ilha. A revolta foi reprimida com violência, mas deixou um legado de resistência. No século XIX, as ideias de independência se fortaleceram com a influência das revoluções liberais na Europa e na América. Em 1868, o advogado Carlos Manuel de Céspedes iniciou a chamada Guerra dos 10 Anos, ao proclamar a República em Armas, um governo que lutava pela emancipação de Cuba. Céspedes libertou seus escravos e convocou todos os cubanos a se unirem contra a Espanha. A guerra contou com o apoio de alguns países americanos e a simpatia dos Estados Unidos, que tinham interesses econômicos na ilha. No entanto, a falta de unidade de recursos dos rebeldes, somada à repressão espanhola, impediu a vitória. Em 1878 foi assinado o Pacto de Zahón, que encerrou a guerra sem conceder independência, mas apenas algumas reformas políticas e sociais. Em 1895, um novo movimento autonomista se formou, liderado por José Martí, um poeta, jornalista e político que se tornou símbolo da independência cubana. Martí organizou o Partido Revolucionário Cubano, que tinha como principal objetivo libertar Cuba do governo espanhol. Martí morreu em combate logo no início da guerra, mas seus companheiros Antônio Marcel, Máximo Gomes e Guillermo Moncada continuaram a luta. Em 1898, os Estados Unidos entraram no conflito alegando defender os direitos humanos dos cubanos e proteger seus próprios cidadãos e propriedades na ilha. O estopim para a intervenção americana foi o afundamento do navio USS Maine,
que estava ancorado no porto de Havana e explodiu misteriosamente, ceifando a vida de 266 marinheiros. Os Estados Unidos acusaram a Espanha de sabotar o navio. Embora não houvessem provas, foi o suficiente para aumentar o sentimento anti-espanhol e justificar o conflito. A guerra entre Estados Unidos e Espanha durou apenas alguns meses, mas terminou com a derrota espanhola, uma antiga potência colonial já em declínio. E além disso, a Espanha foi forçada a assinar o Tratado de Paris, que reconheceu a independência de Cuba, mas também cedeu aos Estados Unidos o controle de Porto Rico, Guam e Filipinas. No entanto, a independência cubana não foi plena, pois os Estados Unidos impuseram uma série de condições para retirar suas tropas da ilha. Uma delas foi a Emenda Platt, inserida na Constituição cubana em 1901, que dava aos Estados Unidos o direito de intervir em Cuba sempre que considerasse necessário para preservar a ordem e a independência. Além disso, a Emenda Platt concedia aos Estados Unidos o arrendamento perpétuo de uma área na Baía de Guantánamo, onde foi instalada uma base naval. Em 1934, o ditador cubano Fulgêncio Batista, que havia chegado ao poder com um golpe militar em 1933, negociou com os Estados Unidos a revogação da Emenda Platt, em troca de um tratado comercial favorável aos americanos. O presidente americano, Roosevelt, revogou a Emenda Platt como parte da sua política de boa vizinhança com a América Latina. No entanto, os Estados Unidos mantiveram a influência econômica e política sobre Cuba, além do controle perpétuo da Baía de Guantánamo. Batista governou Cuba de forma autoritária até o ano de 1944, quando foi eleito democraticamente para a presidência. Seu primeiro mandato foi marcado por algumas reformas sociais e pela participação de Cuba na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. Em 1948, ele deixou o poder e se mudou para os Estados Unidos. Em 1952, Batista voltou a Cuba e deu outro golpe militar, derrubando o presidente Carlos Prio Socarrás e cancelando as eleições previstas para aquele ano. Ele se tornou novamente um ditador, dessa vez com o apoio dos Estados Unidos, que viam nele um aliado contra o comunismo na América Latina. Batista reprimiu a oposição, censurou a imprensa e favoreceu os interesses econômicos americanos. A ditadura de Batista provocou uma forte resistência. A mais significativa foi a liderada por Fidel Castro e seu movimento, de 26 de julho, que iniciaram uma guerrilha nas montanhas de Sierra Maestra. Após anos de luta, os rebeldes conseguiram derrotar as forças de Batista na Batalha de Santa Clara em 1º de janeiro de 1959. Batista fugiu do país na mesma noite, levando consigo uma fortuna roubada do tesouro cubano. Ele se refugiou primeiro na República Dominicana, depois em Portugal e finalmente na Espanha, onde faleceu no ano de 1973. Se você chegou até aqui, o meu muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, comentário de apoio e assinar o canal. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.